A Prefeitura de Ribeirão Preto decretou estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. A maior cidade da macro-região teve elevação no número de casos confirmados da Covid-19. Ao lado do secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, o prefeito Duarte Nogueira atualizou os números da pandemia numa entrevista coletiva no Palácio Rio Branco. Até agora são 8 casos que testaram positivo para o novo coronavírus. Outros 162 casos aguardam confirmação. Acontece que esse número pode ser maior. Isso porque o chefe da pasta afirmou que, por recomendação do Ministério da Saúde, casos leves já não estão sendo mais testados. Os outros exames do médico são da rotina. Os pacientes que ficarem internados vão ser submetidos à coleta de material de secreção para fazer os exames. Em Ribeirão Preto, hoje, nós não temos nenhum laboratório credenciado. O Hospital das Clínicas está prestes a receber o credenciamento. O secretário de Saúde foi questionado se a cidade de Ribeirão Preto estaria preparada para atender casos em eventual surto da doença. Todos os hospitais, nós temos cerca de... sobre leitos, agora nós estamos abrindo muito leito que não é usado normalmente com CTI. Então, eu até preciso ver um balanço, mas pegar o Hospital das Clínicas, deve ter cerca de 100 leitos de CTI, somando as duas unidades, e todos os hospitais têm leitos de CTI. Respiradores é uma outra pergunta difícil, mas o Hospital das Clínicas tem pelo menos 250 respiradores. E no Ministério da Saúde, eles atualizaram lá, porque dias atrás falaram que tinha 140 respiradores, 140 respiradores tem só na unidade de emergência. Na mesma entrevista coletiva, o prefeito Duarte Nogueira também decretou estado de calamidade pública. Portanto, agora, as atividades não essenciais do município estarão suspensas até o dia 26 de abril. O comércio também ficará suspenso até o dia 7 de abril. Não devem funcionar shoppings, galerias, atividades em bares, casas noturnas, academias, clubes, museus e cinemas. Podem funcionar serviços de saúde, abastecimento, como postos de combustíveis, distribuidores de gás, pet shops, bancas de jornal e transportadoras. Também serviços que envolvem segurança privada, comunicação e indústrias, desde que atendam às medidas de higiene dos funcionários. O descumprimento destas medidas que a Prefeitura ora está estabelecendo, ela ensejará a aplicação de sanções legais cabíveis, seja no Código Penal, seja de multas, sanções pecuniárias, seja de advertências, tudo na dosimetria do que está nas leis, até, obviamente, a privação de liberdade, dependendo do tipo de ocorrência que eventualmente for descumprida. O prefeito de Ribeirão Preto afirmou que novas medidas devem ser apresentadas diante de uma possível mudança do quadro do avanço da pandemia do novo coronavírus. O Torçando já comprou as estruturas climatizadas para fazer esses hospitais de campanha, insumos, ou seja, estamos elevando a nossa linha de capacidade terapêutica e atendimento epidemiológico. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Diante de toda essa situação de pandemia, fica a pergunta: como enfrentar as consequências das medidas que estão sendo tomadas no momento? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Paulo Sérgio Miranda Mendonça, especialista em marketing da FEA USP. Paulo, nós entramos na crise já pensando como reconstruir as nossas cidades e até o Brasil depois que ela passar. Essa é a verdadeira união que a economia precisa nesse momento. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Na verdade, todas as medidas que foram tomadas até agora são muito salutares, né? Mas são medidas que estão se restringindo muito ainda à área de saúde e sanitárias. Nós precisamos começar a discutir também, já que nós já estamos há uma semana e antes de ser decretado esse shutdown, fechamento total, nós já tínhamos aí os empreendimentos, comércios, profissionais liberais com uma restrição de renda muito alta. Então, nós temos que começar a pensar agora como nós podemos fazer com que as pessoas voltem a ter renda, né? Nós fecharmos escolas, empresas, universidades, e as pessoas que não têm como fazer o trabalho em casa, o home office, né? Quem não é colarinho branco, por exemplo, que pode fazer teletrabalho ou home office, como é que ele vai gerar renda? Como é que ele vai estabelecer aí uma renda para se manter durante o mês? Então, nós temos que começar a discutir essas ideias. Dá até receio de colocar isso no ar,
porque essas ideias são muito censuradas, né? Eu tenho feito vários eventos em EAD, logicamente, né, virtuais, e recebo muita censura quando eu começo a colocar essas ideias que nós precisamos preparar agora esses empreendedores para voltarem a trabalhar, voltarem a ter renda, né? Como que nós podemos fazer isso sem colocar em risco os aspectos sanitários e de saúde? Eu acho que esse é o grande desafio nessa reconstrução das cidades. Se nós formos esperar 3 ou 4 meses, nós vamos ter grandes problemas sociais. Já se fala aí no mercado até de 40 milhões de desempregados, um aumento quase de 100%. Então, é uma preocupação da perspectiva de quem está na área de negócios é como nós vamos voltar a fazer com que esses empreendedores tenham renda. E quando a gente fala de negócio, muita gente pensa nas grandes corporações, nas grandes empresas. Não, 75% a 80% dos negócios do Brasil são de pequenos empreendedores. É o cabeleireiro, é o podólogo, é o pedreiro, que já tem uma empresa pequena de construção. Eles não têm como fazer home office, não têm como fazer teletrabalho. E eles precisam ter renda porque eles precisam colocar comida em casa. Então, acho que nós já estamos entrando na segunda semana, eu não vi ainda os órgãos de Estado, prefeituras, governos e mesmo em nível federal, começar a fazer essa discussão. Né? Ontem teve até uma medida provisória que foi rapidamente censurada, né? Nem se discutiu, nem se tentou aprimorar essa medida provisória que traria algum alento às pessoas que estão em casa já pensando na sua carta de demissão, porque vai ser inevitável, né? As empresas precisam cortar custo e vão cortar custo de pessoal, então nós precisamos começar a discutir isso. Eu acho que seria um bom momento a prefeitura vir até a sociedade e trazer também quais são as atitudes e quais são as ações que se pretende tomar com relação à renda e emprego em Ribeirão Preto. Paulo, diante de tudo que você falou até agora, é hora da cadeia produtiva, então, pensar em alternativas nesse momento? Exato. Eu já tenho lido e tenho visto vários vídeos de médicos americanos já discutindo intervenções mais cirúrgicas na contenção desse vírus e a liberação de pelo menos parte dos negócios para que eles continuem sendo implementados, para que as pessoas comecem a ter renda novamente. Porque essa semana de shutdown, aí, de tudo fechado, nós vamos começar a ter problemas. Lá pela quarta, quinta-feira, as pessoas vão começar a ver que não tem mais a renda para comprar alimentos, medicamentos e outras coisas que servem para a sua sobrevivência. E vão querer começar a sair de casa. E aí nós vamos responder com o quê? Com a polícia? Com a repressão? As pessoas precisam ter renda. Então, eu acho que isso é urgente. Eu acho que grande parte de nós, da sociedade, pelo menos a sociedade mais informada, já tem de forma genérica um conhecimento sobre a prevenção para esse vírus e agora nós temos que passar para um outro nível, começar a discutir como as pessoas podem voltar às suas atividades de maneira segura, mas de maneira a começar a gerar renda novamente aí para as famílias. Paulo, da maneira como nós estamos discutindo o assunto hoje, é preciso um cuidado para que o remédio que ao invés de curar o paciente, pode matar esse paciente? É preciso ter uma dosagem, então? Perfeito, a sua colocação é perfeita, é exatamente isso. Eu acho que nós precisamos agora começar a ter políticas públicas que não sejam dependentes apenas do Estado, né? O Estado está sendo colocado agora como grande baluarte, ele vai ter que sustentar todas as empresas, todas as famílias. Não, nós não temos uma estrutura fiscal para isso. Nós não somos os Estados Unidos, em que o Trump está mandando $3 mil para as famílias, né? Ou a Inglaterra que está mandando 2.500 libras, ou a Europa inteira que tem um colchão social. Então, não dá para a gente se espelhar nesses países que são mais desenvolvidos e que têm políticas sociais mais efetivas que nós. Nós precisamos começar a criar dentro da sociedade, né, com o Estado participando, esse remédio que você falou, para que a gente não mate o paciente com um remédio que é pior do que aquele que ele está tomando para a doença. Muito se fala, nesse momento, em pensar em agir também com positividade. Como manter os pés no chão em plena uma crise como essa? Eu acho que você, pensando naqueles que podem, né, ficar em casa, que podem ter um teletrabalho, é você manter a sua rotina. Se você fazer exercício físico às 6 da manhã, continue fazendo às 6 da manhã o seu exercício, só que indoor.
Se você tomar o seu café às 7h30 e se preparar para o trabalho, continue fazendo isso. E aproveite o tempo que você está com a sua família, com os seus filhos, para se aproximar cada vez mais. Essa vida corrida que nós temos, a gente acaba se afastando um pouco desses entes. É o momento de voltar até isso. E a positividade vai vir pela endorfina, pela dopamina, de afeto trocado dentro da família, com os amigos. E tente não ficar olhando muito, me desculpem, mas a imprensa está com um tom muito sensacionalista, muito alarmista, não traz opções para nós, só fala de como o problema está se agravando. Tente ouvir música, tente assistir filmes, tente espairecer. Acho que isso começa a fazer com que a cabeça melhore. O fechamento de cidades de alguns municípios, como a gente está vendo acontecer em algumas cidades da macro-região, é positivo na visão do senhor? Não, acredito que não. Eu tenho alguns clientes e tenho algumas pessoas que a gente se relaciona, até pela minha profissão, que tiveram que fechar suas fábricas por pressão da sociedade. A prefeitura foi lá e fechou a entrada da cidade e começou a divulgar que quem continuava trabalhando era o Dragão da Maldade. As pessoas se revoltaram contra quem estava mantendo a renda na cidade. Então, acho que tem que ter muita calma, tem que ter aí soluções de política pública, porque para o prefeito é uma facilidade. Eu fecho e acabou, fiz meu papel. Não, seu papel é tentar resolver um problema complexo. E problema complexo não tem uma solução simples, como diriam os ingleses. A solução simples é fechar tudo, poxa vida, mas e aí? O resto do problema, como é que eu vou enfrentá-lo? Paulo Sérgio Miranda Mendonça, especialista em marketing da FEA USP. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Um abraço.